Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, e dessa vez eu quero falar sobre purificação, né? O que é purificação? Purificação, como o próprio nome está dizendo, significa tornar puro aquilo que é impuro. E muitas vezes nós estamos desalinhados, né? Porque a palavra diz que Deus é santo e diz mais, sede santos porque eu, Senhor, sou santo. É um tema um pouco falado hoje e até rejeitado por muitas pessoas, mas eu quero dizer o seguinte: sem santidade ninguém verá o Senhor, é o que diz a palavra. Então é muito importante a gente voltar ao primeiro amor, virar algumas chaves na nossa vida, que é para a gente realmente viver a plenitude do reino de Deus aqui na terra. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, tá bom, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, para vocês assinar o canal. Pode ser, pessoal, e também ativar as notificações. Vamos para a palavra. Isaías capítulo 6 e o versículo 7 diz: E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Expiado o teu pecado. Observe que aqui a gente vê, né, um texto muito significante para a nossa vida, a questão de Isaías. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele era aquela pessoa que vivia, né, olhando para o seu próximo, ele vivia olhando para, digamos assim, para a vida dos outros, né? E ele só encontrou defeitos, iniquidades, coisas assim desse tipo, né? No entanto, ele deixou de olhar para si mesmo, né? Ou seja, Jesus disse assim: olha, tira primeiro a trave do teu olho, não é, para depois, enfim, tu tirares a trave do teu próximo, do olho do teu próximo. Então ele teve essa experiência. Aí o que acontece? Ele foi ao templo, né? Ele teve uma visão, e nessa visão foi revelado, na verdade, quem ele era, né? Porque muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de enxergar quem ele é. Às vezes ele está, né, no pecado, na mentira, na corrupção, na falsidade, no engano, né, no engodo, sabe, na iniquidade, sabe, em tudo isso, mas ele não consegue, a mente dele está cauterizada, ele não consegue perceber, entender, não lhe foi revelado ainda, né, o seu estado de miséria. É aquela palavra que Jesus disse assim: olha, lembra-te de onde caíste, né? E volta-te ao primeiro amor, sabe? Aquela palavra que Jesus disse, eu não lembro se foi a igreja de Filadélfia, de Laodicea, alguma coisa desse tipo, né? Que diz assim, que cada um tinha que procurar se limpar, né? Ele fala uma palavra bem forte, contundente, sabe? Para o seu povo ali, a igreja. Então, o que acontece? Quando Isaías chega ali no templo, que ele tem uma revelação do trono de Deus, vê a glória de Deus e tudo, e vê os serafins voando de um lado para o outro, sabe? Aí o que acontece? Uma ordem de Deus é emitida: olha, vai ali, sabe? Ali, né? Naquele homem ali, sabe? Pega uma tenaz, que significa, né, uma colher, ou enfim, uma pequena pá, entende? Pega ali uma brasa e voa e vai lá e toca os lábios de Isaías. E foi o que aconteceu, né? Aquele serafim voou, chegou lá e tocou os lábios de Isaías. Quando tocou, a ficha caiu. É assim, pessoal, enquanto a ficha não cai na nossa vida, não vai haver transformação, não vai haver mudança, não vai haver aquilo que a gente quer viver, porque ainda está faltando, ainda tem uma trave, sabe, no olho, uma trave na vida, há um impedimento, há uma situação que impede, que está travando ali, entende o que eu estou querendo dizer? Impede você de ver a glória de Deus, de você ver realmente quem Deus é e aquilo que Ele é capaz de fazer na nossa vida. E foi isso que aconteceu com Isaías. Quando toca, ele se conscientiza, cai a ficha, ele cai em si. Ele diz: ai de mim, que eu agora vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Mas primeiro ele olhou para dentro de si. Até então ele olhava para o próximo, olhava para o outro, acusando, coisa assim desse tipo. É o que a gente vê muito, né? As pessoas sempre têm essa dificuldade de enxergar as suas deformações, né? As suas miserabilidades, não é?
e as suas fragilidades e deformações. As pessoas têm dificuldade, as pessoas têm muita facilidade de ver o outro, né? E você está vendo a vida do outro é perda de tempo. Tome tempo em ver a sua própria vida e ver como ela está, o nível espiritual na qual ela se encontra, entende? Porque aí você vai evoluir, você vai crescer, você vai viver um tempo extraordinário na sua vida, quando você toma tempo consigo mesmo e deixar a vida dos outros em paz, entende? Não tem aquele ditado que diz assim, toma conta da sua vida. Pronto, o Evangelho é isso. O Evangelho é tomar conta da sua vida e não estar tomando conta da vida dos outros, porque a vida dos outros, só quem pode transformar, claro, é Deus. E a gente só pode ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas, sem ser, claro, não é um xerife na vida dos outros, né? Mas ser um instrumento de bênção. Como instrumento de bênção, ministrando, orando, mostrando o caminho, enfim, aquela coisa toda, fazendo a sua parte, como a palavra diz que você tem que fazer, não é? De formar discípulos. Mas também, se a pessoa não quer, deixa ela à vontade, deixa ela ficar ali à vontade, porque nada forçado vai valer a pena, perda de tempo, sabe? Então, o que aconteceu foi que ele se conscientizou, e quando ele se conscientiza, há uma purificação, uma transformação na vida dele, e ele responde ao chamado de Deus, porque ele escuta a voz. Enquanto a pessoa não passar por esse moído, por essa transformação, pessoal, ela não vai escutar a voz, não. Não vai, não. Quantas pessoas não estão, por exemplo, você entende, discerne, percebe que Deus está falando para aquela pessoa há muitos anos, mas nada acontece na vida dela. Por quê? Porque a percepção espiritual dela está o quê, pessoal? Cauterizada. E ela não consegue perceber. Ela escuta, mas o ouvido espiritual está com a cera, entendeu? O entendimento está bloqueado, o coração, existe uma barreira no coração, então não desce a palavra. Então, se não desce a palavra, ela não vai ter retorno, não vai ter resultado na vida daquela pessoa, sabe? Essa é a realidade, nua e crua, enfim, não é? Essa é a realidade que a gente vê, que a gente experimenta cada dia. E, enfim, não tem arrudeio não, não tem arrumadinho, nem tem conversa fiada aqui não, é isso mesmo. E o que acontece é que, diante de tudo isso, ele escutou a voz, porque uma voz ecoou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí foi quando ele escutou a voz e respondeu a voz, dizendo: envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? Então ele atendeu o chamado e se tornou o maior profeta messiânico do Antigo Testamento, né? Você que não sabia, fique sabendo que ele foi o maior profeta messiânico da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento, como você queira entender. Por quê? Porque ele passou por esse processo, digamos, ele viu a glória de Deus, ele se conscientizou das suas fragilidades, deformações e pecados e respondeu. Entende? Respondeu ao chamado. E ninguém pode responder ao chamado se não passar por essa dimensão, né, de experiência com Deus, né? Entende? Ele foi feliz que ainda se abriu para se conscientizar. E muitos, infelizmente, eles vivem na arrogância, na prepotência, nos seus achismos, na sua religiosidade. Não cresce, não se desenvolve, não progride, não prospera como no reino de Deus, né? Tem a mente bloqueada e limitada, simplesmente porque não se abriu para a nova dimensão que Deus tem proporcionado a todos aqueles, claro, que se abrirem para viverem não um misticismo religioso, mas não para viver uma religiosidade, mas para viver algo real, algo, né, que realmente venha trazer um impacto na sua vida. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.